Olá, você! As divergentes aqui no canal Mundo Autista. Só que hoje com uma divergente só. A nossa chefa, a nossa idealizadora, a Selma, ela está se dedicando a entrevistas muito especiais em breve para o nosso canal aqui do Mundo Autista. Mas hoje eu trago uma entrevista muito especial. Nós vamos entrevistar ela, que salva a nossa pátria aqui no Mundo Autista, com os nossos programas, as nossas edições, e que é diretora de fotografia do nosso canal, a cineasta Radija Ohana. Bem-vinda, Radija. Oi, Camila. Oi, pessoal do Mundo Autista. É um prazer estar aqui com vocês dois. Bom, como vocês que acompanham o nosso trabalho já sabem, Radija é cineasta por formação. Ela participou de várias mostras de cinema, inclusive em Trancoso. Um dos seus mais recentes trabalhos é o filme Fale com Ele. E hoje ela vai vir aqui contar para a gente um pouco sobre a paternidade negra. Talvez você que nos acompanhe não sabe, mas a Radija ela tem essa ligação com a arte de família. O pai dela é o Vicente Muzinga. Ele é músico, mas ele também é professor e foi um dos pioneiros na implementação de políticas, de cotas na UENG, que tem essa tradição muito forte com a arte. Radija, conta isso pra gente, por gentileza. Então, Camila, desde que eu me entendo por gente, né? Eu acompanho o trabalho do meu pai. Meu pai é formado em design pela UENG, né? Formou em design pela UENG, depois prestou concurso e ele foi parar na parte mais administrativa, né? Aquela parte administrativa da UENG e tal. E lá dentro ele criou, junto com outros parceiros, a parte de núcleo de estudo de cultura afro-brasileira, de pesquisa, e aí disso derivou várias coisas lindas e interessantes, né? Ele foi um dos pioneiros a tratar sobre cotas, a levar cultura afro em todas as suas formas para o público em geral. Assim. Eles faziam muitos movimentos culturais, inclusive ali em torno da UENG, que na época era ali na Praça da Liberdade. Então, eles usavam a praça para eventos de música, tinha eventos de capoeiras, para levar mesmo a cultura afro um acesso ao público, assim, que talvez não tinha, ou não tinha noção da beleza, da importância da cultura afro-brasileira dentro da nossa sociedade. Sem contar as inúmeras pesquisas. Ele chegou a lançar um livro contando a trajetória dele dentro da UENG, nessa parte de pesquisa, e chama Um Negro na Rota da Universidade. Então, até os problemas, os dilemas, coisas que ele enfrentou para a criação desse núcleo. E ele tem essa coisa da arte também nele, porque ele é músico, e ele, assim, ele sempre esteve nessa parte da música, porém agora, aposentado, ele se dedica mais. E o legal é que a música dele está envolvida com as pesquisas sobre cultura afro. Então, sempre tem referências. O primeiro CD dele chama Afrologia, que ele Nossa, é que legal. todo... Sim, e ele é todo formado pelas pesquisas, por tudo que ele vivenciou, pelas coisas que ele aprendeu. Então é bem legal, assim. E até hoje a música dele tem esse conceito e essa forma direta não sei se eu colocaria de ensinar, mas de levar a cultura negra para as pessoas, né? Porque é algo tão importante, a nossa cultura, na verdade, né? Então, essa parte da cultura, a cultura afro, a cultura negra, ela está enraizada na cultura brasileira como um todo. E é importante, mesmo que você não tenha tanto acesso,
ou você não conheça tão fundo as suas raízes, a gente faz parte dessa cultura. Somos uma população diversificada, misturada. Então, a gente tem que saber da onde vem tudo, seja culinária, seja música. A influência negra, ela está assim, grande na nossa cultura, ela é grande parte da nossa cultura. Você estava falando sobre a questão dessa divulgação da afrocultura, né, a UENG. Para quem nos acompanha, a Universidade Estadual de Minas Gerais tem esse pioneirismo muito forte nessa formação política das culturas afro. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem essa coisa do espaço, os locais que fazem essa cultura. Isso ficou muito em voga nos últimos anos, que o carnaval de rua aqui em Belo Horizonte cresceu. Hoje o nosso bloco afro é o bloco Angola Janga, pelo menos o que eu conheço, o que eu tenho amigos que estão dentro. E quem faz essa coisa da políticas afro aqui na nossa cidade são os próprios movimentos sociais, que muitas vezes as pessoas, sociedade de uma forma geral, colocam no obscurantismo. Aqui em Belo Horizonte também temos o Viaduto Santa Teresa, que é um local muito tradicional, e a própria Praça da Estação, que é um local político também. Hoje em dia, eu tenho visto muito, principalmente na cultura de rap, né? A BH tem se destacado dentro disso, e as pessoas que estão na frente são pessoas pretas e muito conectadas com as raízes. A gente tem o Djonga, que é assim, o maior rapper do Brasil, da atualidade. É uma pessoa que tem levado não só BH, mas a cultura negra e a cultura do hip hop, do rap para o mundo inteiro. Então, BH é culturalmente rica, né, em toda a sua forma, e agora esse destaque para a cultura afro, para a cultura negra, eu acho que tem sido maior. Assim, eu fico muito satisfeita de ter pessoas, não só o Djonga, né, mas assim, a gente tinha o Marco Ribas, que era também mineiro, aqui de BH. Obrigado. Sim, a Marlene Silva, que apesar de ser carioca, a Marlene Silva, ela fez o espaço dela, que era uma professora de dança afro muito importante, uma dançarina super importante para esse movimento. Então, a gente teve diversas pessoas que abriram um caminho até para Djonga estar aqui, né? Clara Nunes, que levava não só a música de uma forma geral, falando sobre a cultura, mas até sobre religiosidade afro, né? Falava sobre orixás, sobre uma parte que é linda, e as pessoas têm um preconceito, né? Sempre tiveram um preconceito sobre o que eram essas religiões de matrizes africanas. Então, eu acho que foi todo um processo, e BH está, né, em destaque, assim como meu pai teve, né, a sua parte. E eu fui muito privilegiada de crescer dentro desse meio, conhecer essas pessoas e entender a importância de se falar sobre cultura afro. E eu acho que tem que ser levada sempre com um espaço maior, com visibilidade, e é isso. Não só a questão você falou dos antecessores, né? Mas é importante também ressaltar eles, porque eles abriram esse caminho para a tag Fogo nos Racistas ser o que é hoje. Nossa, e você citou Clara Nunes, e eu sou muito apaixonada. O Canto das Três Raças é uma canção que mexe muito comigo. E eu conheci através de uma amiga. Eu já conhecia a biografia, né, da Clara Nunes, mas a obra mesmo eu só fui ter contato um tempo depois. Nossa, eu sou muito apaixonada pelo Canto das Três Raças, é uma música muito especial. Radija, eu queria pontuar com você também esse contato seu com essa questão da cultura afro, porque você é filha de uma mulher branca com um homem negro. E no colorismo, quando a gente vai estudar isso, não é a questão do pardo, ele não é dentro do meio branco, ele é escuro
e dentro do meio negro ele é claro demais. Como foi essa sua formação de identidade? Nossa, engraçado você perguntar isso, porque eu acho que eu fui tomar uma consciência dessas divergências que tem, né, assim, em qual lugar que eu estaria um pouco mais tarde, porque eu vou te ser muito sincera, por viver dentro, né, do mundo afro e ter esse contato muito direto, apesar, né, da minha cor e etc., eu não via distinção nisso, porque eu era muito nova, eu já cresci dentro disso. Então, assim, o racismo, entender o racismo na essência do que era, entender o racismo velado que eu sofri, tipo assim, a vida toda com o meu pai, junto ao meu pai, não na maneira dele, né, porque ele tem a cor, e a gente sabe que é a cor da pele. Não importa, meus traços são todos de negros, apesar da minha pele branca, mas eu jamais vou sofrer o que você sofreu, ou o que você sofreria, ou o que meu pai sofreria, ou que Sim, as pessoas que têm a cor preta sofrem, sabe? Então é muito difícil eu estar nesse meio, assim, entender aonde era o meu lugar. Então eu fui entender isso mais tarde mesmo, mas eu ouvia histórias sobre isso. Por exemplo, meu pai saía comigo na rua quando eu era criança e eu tinha um cabelo muito claro. Eu nasci com um cabelo mais claro que o agora, ele escureceu ao longo do tempo. E aí as pessoas perguntavam, brincavam, porque isso para mim não é brincadeira, né? Hoje em dia a gente entende que não é brincadeira. E meu pai tinha me sequestrado, apesar de eu ser a cara idêntica do meu pai, sabe? Eu sou exatamente igual ao meu pai. E aí as pessoas brincavam, que não é uma brincadeira, nunca foi saudável, eu imagino o que isso, hoje em dia eu tenho a consciência do que isso causava nele, porque eu não tinha, que as pessoas tratavam isso, é uma diferença muito grande de 20 anos atrás para hoje. Assim, a sim. luta é passo de formiguinha, mas a gente já vê uma diferença, um cuidado das pessoas ao falarem coisas, nem todas, a gente sabe, mas hoje em dia já tem um cuidado até com esse tipo de brincadeira. Eles achavam que era uma brincadeira, mas era um racismo velado. Esse momento meu de descoberta, de onde eu vim, como eu me defino dentro, né, de uma mãe branca com um pai negro, onde eu estou nesse lugar. Então, eu me coloco, assim, como se eu tiver que responder um questionário, como parda, porque eu sou uma mistura perfeita dos dois. Se me perguntarem, eu vou falar, eu sou uma mistura incrível do meu pai e da minha mãe. Eu sou uma filha de um casal interracial e eu amo isso. Se vocês conhecerem o meu pai e a minha mãe, vocês vão entender. Tem esse pouquinho de cada e eu acho isso incrível. Então, ainda hoje é difícil entender, igual eu te falei, até onde vai o meu lugar de fala, até onde eu posso me expressar, o que eu sou, como é que eu defino, apesar de ter estado em contato com a cultura negra a vida toda, eu ainda tenho essa questão da pele, então tem coisas que eu não sofri e que eu nunca vou sofrer, e que eu tenho um privilégio sim, branco, É. apesar de tudo, eu tenho um privilégio branco, e, sabe, é muito complexo, assim, eu acho que é algo para ser discutido também, porque eu fico com receio de ultrapassar um limite, sabe? Apesar do meu conhecimento, apesar de tudo que eu vivi, ainda tem um limite de sim do que, da onde é esse o meu lugar. Então eu prefiro entender que o meu lugar é entre esses dois, onde eu posso navegar tranquilamente, ser leve e sempre estar aprendendo, né? Sempre mais. tive essa, eu tive essa curiosidade, porque no meu caso, embora eu seja retinta, o meu pai é mais claro que a minha mãe, né? Então, quando eu era Sim, criança, ficava. Eu não tive tanta percepção, até porque a minha formação política de mundo veio com o tempo.
Mas na medida que eu fui ficando mais adolescente, adulta, quando eu chego nos lugares com meu pai, ainda mais pelo fato dos meus pais serem divorciados, as pessoas ficam, mas é sua namorada? E tal. E eu tenho os traços do meu pai, né? Então as pessoas só assimilam cor. Sim. Eu tenho os traços do meu pai. E meu pai, não, é minha filha. Porque fisicamente eu pareço com meu pai, mas eu fiquei retinta por causa da minha mãe. E os meus irmãos Ah, são um pouco mais claros. Então, as minhas vivências de situações de preconceito são diferentes das vivências da minha irmã do meio. Por exemplo, minha irmã do meio é mais clara do que eu. Então, eu acredito que minha irmã tenha ficado nesse lugar de transição, igual como você citou. Então, eu tive essa curiosidade quando eu estava montando a nossa pauta de hoje. Mas é muito interessante você pontuar isso, porque essa questão do sequestro, né, que as pessoas brincavam quando você era criança, sim. porque as pessoas não humanizam a questão do homem negro, né, sempre no lugar de marginalização. E ó, mesmo seu pai sendo músico, seu pai sendo totalmente da arte. É incrível como as pessoas conseguem ser ignorantes e às vezes maldosas dentro disso, Sim, sabe? Hoje em dia, a minha consciência sobre isso, o meu entendimento é muito maior das coisas que meu pai passou, em relação a mim, uhum, filha dele, sabe? Então, eu entendo essa batalha dele de levar a cultura, de mostrar que o negro é, ele tem o lugar dele não é o lugar de marginalização, e mostrar o conhecimento do que é a cultura negra, da cor da pele, a importância da cor e o amor que as pessoas negras têm que ter, porque as sim, pessoas negras sempre foram ensinadas não, né? Foram jogadas para elas que a cor da pele delas identificava elas em tudo, elas eram aquilo, elas eram sabe? colocadas, né, Elas eram nesse lugar, colocadas nesse lugar, nesse nesse lugar. lugar. E assim, não, sabe? Não existe isso de maneira alguma. Eu, você e todas as pessoas do mundo, elas podem ser o que elas quiserem, independente da cor da pele delas, sabe? E o racismo, a gente sabe que é estrutural, apesar de ter a parte institucional, ele é estrutural, sempre foi. Então, é uma luta constante e eu acho que a comunidade negra ainda tem assim, um longo caminho, porque o que existe de pessoas ignorantes e de pessoas que acham, e assim, até culturalmente para elas isso é natural, ser racista é natural, tem muita coisa para desmistificar, sabe? E assim, esses movimentos que estão surgindo com mais pressão hoje em dia, e é o fogo nos racistas, e é essa coisa toda, é porque as pessoas não entenderam a base do amor, a base da conversa. Então, a comunidade negra ela teve que partir para cima num discurso mais fervoroso. Sim, Que estamos, existimos, e somos potência, entendeu? Então, eu acho que esse ainda é um processo muito longo, mas que a gente está no caminho certo, assim, tanto a comunidade negra e tanto a gente que apoia, assim, né? A comunidade negra entende que não é não ser racista, é ser antirracista, sim. sabe? E a gente tem que conversar sobre isso mais. Você fala sobre essa questão da marginalização da cultura negra, né? Porque os nossos elementos culturais, contexto aqui em Minas Gerais, tá? Vocês que nos acompanham, Uhum. são mais marginalizados. Certa vez, uma professora minha disse que aqui em Minas, por causa da questão do tráfico de diamantes, os nossos dialetos, eles tinham que ser feitos de forma velada, porque os colonizadores achavam que se nós fizéssemos dialeto, era entendido como um código para o tráfico de diamantes. E diz que em Salvador isso é muito diferente, né? Que você anda em todos os lugares, cantoria, que até o modo dos negros em Salvador se expressarem é muito diferente. Eu tenho muita curiosidade em conhecer Salvador justamente por isso. Porque ser negro nos lugares varia muito, né? Essa questão. Você mesma pontuou aí a questão do seu pai. Aqui eu poderia pontuar várias questões,
mas numa ótica feminina, né? Porque o meu pai é mais claro, então o meu pai transita nos espaços melhor do que o seu pai, por exemplo. Mas eu queria saber, Radija, até onde o seu pai te influenciou nesse caminho pela arte? Até onde ele é difícil falar isso porque ele está influenciando, assim, né? Até hoje ele não para de me influenciar. Mas eu acho que tudo começou, como eu acompanhava, meu pai me levava para, né, uma criança, minha mãe também sempre foi muito companheira do meu pai, e ele fez um evento que ainda existe. Hoje em dia eu sei pouco de como ele está acontecendo pelo Brasil, mas se chama Concerto Negro, que foi um evento que foi idealizado pelo Martinho da Vila, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que incrível! E aí, sim, e aí isso na década de 90 até 2000. Então, esse evento aconteceu no Palácio das Artes, aconteceu em Diamantina e aconteceu no Rio. Foram os três que eu participei, que eu tive a honra e o prazer de participar. Então, quando eu tive nesse lugar de produção, de música e de representatividade, com 6 anos, 7 anos, né? Isso mexeu comigo de uma forma tão intensa, foi tão, foi uma conexão, foi um deslumbre, assim, é possível é, que a arte seja algo grande, imenso e que chegue a todos. E eu acho que ali em diante o meu amor só cresceu, né? E meu pai é músico e apesar dessa época ele estar trabalhando ainda, né? Hoje ele é aposentado, ele não podia dedicar tanto à música, ele sempre esteve envolvido, né, nessa parte. Então eu cresci com meu pai me levando para fazer aulas de dança afro. Eu cresci com meu pai me levando a show, né? Levando a esses concertos incríveis e lindos. A primeira tipo, exercício que eu fiz na vida foi aula de capoeira. Então, a arte, Legal. né? Porque capoeira não é só um esporte. Uhum. Capoeira é musicalidade, é dança, né? Raiz. Então, assim, eu sempre estive conectada com isso. E eu cresci sem nem ao menos pensar no que eu iria fazer, porque eu acho que eu sempre tive uma certeza. E sou uma privilegiada por isso também, porque as pessoas às vezes passam pelo qual que é o meu lugar, o que, que eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer, o que, que eu. Sabe? E eu cresci dentro do meu lugar, que é esse lugar de arte, e eu não tive muita escolha, eu não tive também muita preocupação, eu só fui, eu só Ah, você se encontrei o meu entregou a isso, caminho. né? Sim, eu falo que o cinema, eu não escolhi o cinema me escolheu. Porque desde que eu me lembre, eu falava, vou fazer cinema. Isso aqui, nem faculdade de cinema existia em BH ainda. Era um sonho muito longe, sabe? E aí, quando eu me vi, eu estava lá prestando vestibular para cinema, passando e tendo a certeza que era isso que eu queria fazer pela vida, sabe? Sem contar em qualquer tipo assim, âmbito artístico. Eu sempre fui muito interessada. Eu acho que eu consigo navegar em qualquer um desses lugares. Não nasci com o dom do canto, né, da música, igual o meu pai, infelizmente. Gostaria, porque senão também eu ia entrar de cabeça. Mas estou sempre também trabalhando em produções musicais, em produções de eventos musicais. Então, não tem como fugir. Eu fui escolhida, eu não escolhi. E aí é aí que eu estou nesse momento, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, formada no curso que eu sempre sonhei. Então, assim, estou muito grata por tudo isso, né? Nossa, muito legal, né? Porque a arte vai levando a gente. Comigo foi um pouco ao contrário. Foi um pouco, eu não tive muita percepção, né, de cultura afro, essas coisas na infância. Mas na medida que eu fui saindo do lugar onde eu morei, que eu fui tendo contato com os livros, a educação foi me dando a educação foi me dando essa noção, né? Apesar de que Sim. quando você é negro, no meu caso, eu sei que dentro
do fora do padrão, eu ainda sou muito padrão, né, e tal. Mas por não ser tão retinta, por não ter traços, né, eu tenho consciência de que do que é fora do padrão, eu ainda sou um pouco padrão. Mas no meu caso, a negritude a sociedade foi colocando, né? Quando você entra no lugar, quando você se apresenta, a questão da fala, porque falar para a mulher negra é um ato muito político, mas eu fui tendo esse contato de cultura, de coisa, através dos livros, né? Então eu já sabia que tinha a coisa do quilombo, eu já sabia que tinha a coisa do canto, eu já sabia, todo esse meu contato de início foram com os livros. Depois, na faculdade, eu tive a oportunidade de desenvolver temáticas a respeito, até que eu fui descobrindo um pouco da minha ascendência, né? Porque a minha avó nasceu em um lugar, minha avó nasceu em Pinhões, que é um distrito de Santa Luzia, que é hoje reconhecido como unidade quilombola. Aí eu fui tendo um pouco, mas mesmo assim eu tenho total consciência de que o meu conhecimento sobre isso ainda é muito distante do ideal, mas eu sou perdidamente apaixonada e a gente vai se levando mesmo, né? É muito bom saber de onde a gente vem. Pessoal, eu passaria a manhã inteira aqui, a tarde toda, a noite toda, não sei qual horário você vai nos acompanhar, ouvindo a Radija falar sobre isso, porque é um assunto de muito interesse meu, dela, e acredito que de parte do nosso público. Bom, foi um prazer comandar essa edição de As Divergentes hoje. Me despeço por aqui. Agradeço a Radija pela participação. Muito obrigada, Radija, pela contribuição. Eu estou muito apaixonada pela temática e pela história do seu pai. E nós voltamos em uma próxima oportunidade. Um grande beijo a todos. Até lá! Tchau, Radija! Tchau, Camila. Tchau, pessoal do Mundo Autista. Obrigada pelo convite.